Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou pedir para você deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar, ser um membro da Sociedade Terra Firmeza. Eu tô suando de calor aqui, está esse barulho do ventilador. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever, vir participar, ser membro da comunidade Terra Firmeza. Um dos últimos vídeos aqui na casa da mamãe, né? Vou dar um jeito de gravar em casa lá, porque vai ficar mais fácil, porque aqui dá muito tempo, dá muito trabalho para montar tudo, não tá dando muito certo as coisas aqui. Mas vamos em frente, né? Vamos agradecer, né, por ter recebido a gente muito bem aqui. Fomos muito bem recebidos, nós do canal, aqui a equipe, eu e todas as minhas personalidades múltiplas de Billy Mulligan, né? E voltar lá pro apartamento e para a nossa casa lá e ver como é que vai ser com o barulhão lá, as coisas. Mas hoje é dia de Saturday Horror Show aqui no canal Terra Firma Society. Antes eu pedi para você se inscrever, deixar o like, dislike, vir participar do canal, ser um cidadão Terra Firmeza, né? Vamos levar o projeto em frente aí, vamos ganhar 1 milhão de seguidores pra gente poder comprar um estúdio, fazer um bagulho decente, né? E hoje eu recomendo o filme Creep. Mano, que filme doido. Tem na Netflix e eu vou fazer o seguinte, eu vou falar dos dois filmes, tá? Você tem o Creep 1 e o Creep 2, que é a continuação. O Creep 1, ele é de 2014, né? 2015, e o Creep 2 é de 2017. Ele é com o Mark Duplass, que é o Joseph, e esse aqui ele tem o Patrick Bryce, e no outro ele vai ter a Kate Ashton, que vai ser a Angela. O que acontece? Nos Estados Unidos existe um negócio chamado Greg List. O que é o Greg List? O Greg List, ele é uma lista de serviços, de pessoas que procuram ou que oferecem serviço na internet, tá? Então, sei lá, eu sou professor de português e dou aula de português. Alguém vai lá e precisa de aluno de português, aluno precisa de professor de aula particular, né? E nesse caso, o personagem do Mark Duplass, o Joseph, ele contrata uma pessoa para fazer um documentário sobre ele. Só para entender, creep em inglês é assustador. Pode ser o verbo rastejar, tá? Mas creep quer dizer uma coisa assustadora no sentido assim de ai, que medo, assim, sabe, tipo bem assustador. E ele qual é o estilo dele? Ele é um found footage. O que é o found footage? É aquela ideia da mídia encontrada, tipo Bruxa de Blair, tipo Canibal Holocausto, né? Que você encontrou a fita que foi deixada por alguém. E você acompanha um cara, um filmmaker, que é contratado para fazer um documentário de um cara. Então ele vai até a casa desse cara, nas colinas lá de Los Angeles e tudo mais, e ele vai fazer o documentário. Quando ele chega, esse cara, o personagem, o Joseph, que é o personagem do Mark Duplass, ele dá um susto, do lado assim. Eu assisti com a Gabi agora em janeiro de hoje. Já tinha assistido, faz muito tempo que eu quero fazer aqui pro Saturday Horror Show, e eu tinha esquecido, eu acabei nas férias assistindo com a Gabi de novo. E os filmes são curtinhos, eles têm 1h20 cada um. E o que acontece? Ele conhece esse personagem do Joseph, e o Joseph, ele vira pro personagem do Aaron e fala assim, ó, eu quero fazer um documentário sobre a minha vida. Aí o cara vai falar, porque eu tô com câncer, eu vou morrer e tudo mais. E eu quero deixar que nem tem aquele filme, ele fala o filme que fez sucesso lá, do cara que tá morrendo, que é o diário dele, ele acho que é do Michael Keaton esse filme. Ele cita o filme, ele fala assim, ó, eu quero fazer deixar algo nesse sentido pro meu filho, pra ele saber quem eu fui e tudo mais, né? Aí o cara, beleza, então eles começam
Aí ele começa a fazer uns rolês totalmente aleatórios. Ele leva o cara pra andar no meio da floresta, numa pedra do coração, que se você pedir é um milagre. E o cara, e assim, ele toda hora ele dá uns sustos no Aaron, né? E ele faz umas doideiras, ele meu, é bizarro. E aí, esse comportamento bizarro dele vai escaloneando, tá? Ele vai fazendo uma coisa aqui, outra coisa ali, aí chega uma hora eles voltam ele esconde a chave do cara, ele tenta drogar o cara, meu, e você começa a olhar e fala, meu, esse cara tá esquisito demais, essa relação dele com o cara. Aí ele aparece com uma fantasia de lobo. Ele fala, não, porque esse lobo e não sei o que, explica o lance do lobo. E aí o cara começa a ficar com raiva dele. Até que num determinado momento, o cara foge da cabana onde ele tá, no meio da floresta, né? Só que antes, ele atende o telefone do cara. E aí uma mina fala assim pra ele, você tá onde? Ele fala, eu tô numa cabana com fulano, assim. Ela fala, ele é meu irmão, ele tem uns problemas meio mental e tal. Foge daí, não fica com ele aí não, que vai embora, pega a chave do seu carro e vai embora. E aí, eu sei que o Aaron consegue fugir. Aí, o Aaron começa a receber DVDs do Joseph. Então o Joseph prometendo, aí ele manda uma correntinha escrito AJ, ou seja, Aaron e Joseph, que ele foi o verdadeiro amigo dele. E ele é um cara super pegajoso, assim, então ele começa meio que stalkear o Aaron. E chega um momento do Aaron que o Aaron fica desesperado. Aí tem uma hora que ele manda um lobinho para ele. Que é a referência do lobo lá, o Mr. Fuzz, não sei o que, o Wolf Fuzz, um nome mó engraçadinho pro lobo, mó sinistro, assim, um bagulho bem bizarro, assim. E aí, dentro do lobo tem uma câmera, então você tá assistindo um DVD, um found footage, de algo que já aconteceu. Então você tem coisas da câmera do Aaron, que o Aaron acorda de madrugada, né? E aí ele começa a deixar umas coisas super estranhas, super bizarras, assim. E vai rolando esse negócio. E o que acontece? No meio da história, quando o Aaron tá falando do câncer, uma hora ele pega, ele fala assim, tem uma cena muito bizarra, ele fala assim, eu preciso tomar um banho. Aí ele entra na banheira, ele faz que ele tá com o filho dele, dando banho no filho dele, que ele tá com essa história do câncer, que ele vai deixar. E no meio da história, ele conta pro Aaron que ele é, na verdade, um serial killer. Que ele já matou 30 pessoas, 29, um negócio assim. E que ele quer deixar gravado isso, quer deixar para a posteridade. E aí o Aaron fica meio assim, não acredita no lance de falar da amizade e tudo mais. Ele vai nessa história e o Aaron não acredita muito nele, mas começa a achar cada vez mais estranha a história. Ele pede desculpa pro Aaron, fala, não foi nada disso. Eu queria que você fosse meu amigo, não tem nada demais, eu me excedi e tal. E aí ele marca um encontro com o Aaron. E esse encontro, o Aaron fala, ele fala, não, vamos marcar num lugar de dia, aberto, onde possam ter pessoas, para você não ficar com medo de mim, não achar que eu vou fazer mal para você nem nada. Eu só quero pegar o meu material que eu deixei com você, te pagar e fazer a amizade, e selar essa nossa amizade, eu não quero ter problemas com você. E o Aaron concorda. E aí essa última cena do filme ela é muito louca, porque o que acontece? Então só que aí o que o Aaron faz? Ele inteligente. Ele deixa uma câmera filmando. Por quê? Eles marcam na frente de um lago, onde tem um banco, assim, de dia, um lugar mal bonito. Você vê os carros passando, assim, de longe. Então você fala assim, não vai ter problema nenhum, né? E aí o Aaron vai e senta nesse banco de frente pro lago e fica esperando o Joseph aparecer. Mano, essa cena
O Aaron aparece aqui assim no enquadramento, com um sobretudo. Ah, e logo que ele chega, o Aaron, ele filma assim, tem um toco de madeira, e ele filma um machado. Aí o Joseph fala pra ele, você vê, né, eu poderia ser um serial killer. E o que acontece? Quando o Aaron foge e começa a ser stalkeado pelo Joseph, ele vai atrás. Fala, ó, foi um lugar assim, então ele vai descobrir que o cara tinha alugado a casa. Então ele não consegue rastrear o Joseph. Beleza. O que acontece? Você tem essa cena, né? Então você tá de longe, a câmera aqui, aí vem o Aaron assim, com sobretudo. De repente você vê assim, ele abre o sobretudo e bota a máscara do lobo, do Mr. Fuzz lá, não sei o que lá, o Wolf Fuzz, sei lá, o lobo, não sei o que lá. Ele bota a máscara do lobo e de repente você vê o machado assim, sair no meio das pernas dele assim, e ele pegar o machado e matar o Aaron. Mano, é muito louco, é muito brutal. E é feito de um jeito, e aí é que tá a genialidade desse filme. Ele é um found footage, diferente daquele que eu falei do Gacy, lá da casa do Gacy, que você não compra a atuação dos atores, você não compra que aquilo ali é um found footage. Esse aí você vai sendo levado pela história, por mais bizarra que ela vai ficando. E aí a hora que ele tira, e ele dá uma machadada na cabeça do cara, se o Aaron cai morto, e aí o que acontece? Você vê a mão dele assim, ejetando o DVD. Era o Joseph assistindo já depois de tudo que tinha acontecido. E ele tá filmando isso. E aí ele tira o DVD, tá escrito Aaron, ele põe numa caixinha e ele abre um armário assim. A hora que ele abre o armário, tem um monte de VHS com nome de pessoas e DVDs com nome de pessoas. Então realmente ele era a 30ª ou 31ª vítima. Ele nunca tinha mentido para ele, exceto a história do câncer. E aí o que acontece? Ele vai lá e arquiva mais uma pessoa que ele matou. E acaba o filme. Meu, é muito louco, é muito interessante o modo como ele foi feito. A dinâmica dos dois é genial. Então eu recomendo no Saturday Horror Show Creep, o primeiro de 2017. O poema de hoje, vamos lá dar uma olhadinha. É entre o herói e o vilão. E é muito louco, porque você começa a... Tem um determinado momento do filme que você começa a ficar com dó do Joseph. Mas você começa a entender o Aaron também. Meu, é muito zoado, assim. Tem hora que ele vai fazer a meditação na água, que não dá certo e tudo mais. Assim. Meu, é bizarríssimo. E é muito louco. Esse filme, ele é muito louco, porque ele fica naquele limite do engraçado e da surpresa de uma realidade, imaginar que aquilo pode acontecer de verdade. É o que eu falo. Eu sempre falo pro Éder aqui, pra mim a verdadeira história de terror é Sexta Sombria. É o que acontece de verdade na vida real. Não é fantasma, não é espírito, é alguém marcar um encontro com você e te matar, cara, por prazer, pelo lance dele, sei lá, é a brisa dele. É muito louco. É muito interessante. Então o poema chama Entre o Herói e o Vilão. Entre o herói e o vilão, há apenas um ponto essencial a ser observado. O ponto de vista da narrativa, em que o vencido e vencedor dependem apenas de um olhar, entre executor e Marte, pois no final de tudo não haverá nenhum e nem outro. É muito louco. Na verdade, todo mundo vai morrer. E depende do jeito como a gente vai morrer. A gente vai morrer para continuar vivo ou a gente vai morrer para sobreviver? Você fica pensando em vários momentos do filme, meu, por que o Aaron não foi lá e matou o Joseph quando ele percebeu que tinha algo estranho? Porque não é a natureza nossa. A gente tem essa coisa de sobrevivência, mas ao mesmo tempo, mesmo que a gente carregue essa questão da destruição dentro da gente, a gente precisa viver em comunidade, eu preciso acreditar no outro, né? E ele começa olhando pro cara como se fosse um herói, e esse cara vai virar o vilão da história dele. Muito doido.
Diz aí, você já assistiu esse filme? Esqueci de falar alguma coisa? Você ficou com vontade de saber qual que é o Creep 2? Daqui uma semana vai ter vídeo de novo e eu vou contar a história do Creep 2. Beleza? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, vem participar da comunidade Terra Firmeza e eu vejo vocês em outro vídeo de Saturday Horror Show. Hoje foi meio complicado, eu dei uma enrolada no começo, mas é só para vocês entenderem que talvez vai mudar de novo o cenário aqui do fundo e os barulhos vão aumentar. Mas é coisa de organização de vida, de horários novos esse ano, de dinâmicas novas. E a gente vai mudando. Quem sabe daqui uns 6 meses eu volto para cá de novo. Cada época é de um jeito. Ok? Grande abraço. Vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society em Saturday Horror Show.